Na entrevista do dia com Maria Lídia Flândoli, os desafios do PDT na corrida presidencial. Entrevista o economista Nelson Marconi, professor dos cursos de Economia e Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e coordenador do programa de governo de Ciro Gomes, candidato à presidência da República pelo PDT. Muito obrigada, professor. Obrigado. Bom, nós acabamos de ver aí mais uma pesquisa e desde que foi oficializada a candidatura de Fernando Haddad, aí ficou uma impressão e uma análise mais ou menos geral que Fernando Haddad pode esvaziar os planos de Ciro Gomes, ou seja, seria a pedra no caminho de Ciro. E Ciro estava numa posição muito boa, com um viés ascendente, e nós vimos agora nessa pesquisa que ele se manteve. Quem cresceu muito rapidamente foi Fernando Haddad. Então eu quero saber qual, no seu entender, deverá ser o caminho para Ciro crescer. Ele precisa investir na conquista do eleitorado de centro-esquerda e dos votos dos petistas desiludidos ou indecisos? Bom, boa noite, né? A todos, a você, a todos. Eu acho que a primeira coisa, ele tem que continuar investindo no nosso programa, né? A gente tem uma linha que está desde o começo deixando muito claro daqui que a gente quer fazer para o país retomar o crescimento, desculpe, e a gente acha que ele deve continuar, primeiro mostrando suas propostas, que foi isso que fez ele chegar até onde ele está agora, né? De certa forma já era esperada uma subida, né, do candidato do PT, né, do Fernando Haddad, né? E só que a gente acha também que isso tem um limite, né? Tá certo? Porque vejamos, né? A gente tem propostas muito boas, né? Ele de certa forma herda uma parte dos votos do Lula, mas a gente também é um partido de centro-esquerda. Nós temos uma plataforma que é bem de centro-esquerda, que está mostrando o pessoal que a gente quer gerar empregos, quer tirar o pessoal que está endividado do SPC, né? Estamos falando em retomada de infraestrutura, então eu acho que a disputa vai ser boa. Agora, professor, o senhor tem toda a razão quando fala dessa questão do programa, que aí a importância de tornar o programa cada vez mais conhecido, que o Ciro chegou onde chegou até agora, em função das ideias e das propostas. Mas não é só. Nós sabemos claramente o quanto o eleitor é judicioso, como ele julga o candidato na sua maneira de ser, no que pensa sobre costumes, valores, na sociedade e uma série de outros vetores que compõem o universo onde as pessoas vivem. Então, nesse sentido, eu pergunto para o senhor, Ciro Gomes é identificado como muita gente, como sendo do mesmo campo ideológico, o senhor acabou de falar em centro-esquerda, mas do mesmo campo ideológico de Fernando Haddad. Como é que nós devemos identificar Ciro Gomes? Ele é um candidato anti-Bolsonaro, isso fica muito claro. Ele tem perfil ideológico, político, semelhante ao de Fernando Haddad? Não, como eu te falei, nós somos uma candidatura de centro-esquerda, né? Realmente anti-Bolsonaro, No caso da comparação com a candidatura do Fernando Haddad, eu entendo que eles são uma candidatura um pouco mais à esquerda que é nossa em alguns quesitos, em outros a gente inclusive avança em relação ao que eles de certa forma fizeram, porque no fundo o Partido dos Trabalhadores ficou 13 anos, praticamente, talvez eu esteja errando a conta aqui, 13 anos no poder, né? E algumas coisas eles realmente deixaram a desejar, não fizeram mudanças estruturais importantes, né? Eles fizeram muitos avanços, logicamente, em indicadores sociais, né? Mas na estrutura econômica eles perderam um pouco a chance de avançar muito, né? Então, tem mudanças estruturais que nós queremos fazer na economia, mas é no bom sentido, né? De fortalecer mais o setor produtivo, tal, que eu acho que ficou meio para trás no governo dos partidos dos trabalhadores. Eles foram muito bem nos indicadores sociais. Qual é a diferença entre, básica, em poucas palavras, Ciro Gomes e Fernando Haddad, para aqueles de centro-esquerda, de esquerda, que estão mais ou menos nesse mesmo universo onde Ciro Gomes investe para seduzir o eleitor? Olha, nós vamos primeiro criar empregos de qualidade,
né? Porque nós temos uma preocupação muito forte em retomar o crescimento da indústria, do setor produtivo do país, certo? No quesito da educação, né, nós vamos trazer para o resto do país tudo que a gente já conseguiu fazer no Ceará, que foi um grande avanço em termos de educação, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Isso é um grande programa, digamos, que já foi feito lá e que a gente quer trazer para cá também, né? E a gente tem uma responsabilidade com as contas públicas muito maior do que foi mostrada no governo da Dilma, principalmente no mandato dela. Então, esse é um ponto que realmente diferencia muito a gente. Ao mesmo tempo, a gente é muito progressista. Então, o pessoal olha e acha assim, mas como pode ser ao mesmo tempo responsável, fiscalmente progressista? Sim, pode. É isso que a gente quer mostrar. Bom, agora, assim, o que das promessas todas parece a promessa muito sedutora e que todo mundo comenta é a promessa de Ciro Gomes de tirar cerca de 63 milhões de brasileiros endividados do Serviço de Proteção ao Crédito. Os coordenadores de programa dos adversários já falaram que isso é inexequível, que não tem cabimento, que é irresponsável, que isso aí é tão leviano como falar que vai acabar com a violência com o armamento da população. São críticas que o senhor já viu, já leu, já possivelmente tenho até dito pessoalmente. Agora, eu quero saber se vai dar para Ciro Gomes cumprir essa promessa, se ele for eleito, claro. Quem nos vê certamente quer saber como é que Ciro Gomes vai conseguir tirar tanta gente do vermelho. Então, a gente tem um nível de endividamento muito grande da população hoje no Brasil, né? A gente tem 63 milhões de pessoas que estão no SPC e a gente entende que essas pessoas, quando elas vão renegociar as dívidas delas, né, elas conseguem um desconto muito grande na dívida, certo? E isso quando elas vão discutir isso pessoalmente. Se a gente conseguir organizar, o governo organizar isso, essa renegociação, né, de uma forma conjunta, né, fazendo o governo renegociar em nome das pessoas e um desconto maior, o que nós vamos fazer? Nós vamos conseguir com isso fazer com que o próprio governo, né, ele refinancie essas dívidas das pessoas via os bancos públicos, quando a dívida for com o banco público, e no caso dos bancos privados, nós vamos criar estímulos para que o banco privado faça a mesma coisa. Mas o senhor falou, se a gente conseguir, quer dizer que nem vocês têm certeza se vão conseguir? Não, se a gente conseguir ganhar a eleição, isso que eu quis dizer. Fazer, nós vamos fazer, porque o programa está muito bem desenhado. E não envolve, veja bem, colocação de recursos do orçamento nesse processo. O que nós vamos criar condições para que os bancos públicos, condições para que os bancos privados tenham interesse em fazer essa renegociação, que hoje é feita individualmente. É feita individualmente e a pessoa, quando chega e vai renegociar a dívida dela, ela também tem que pagar aquilo de uma vez só. Ela não pode depois pagar em prestações. Então, o que nós vamos fazer é com que a pessoa consiga pagar, refinanciar esse débito, depois ela vai conseguir pagar isso, porque ela vai ter prestações menores, ela vai ter o que a gente chama de devedores solidários junto com ela, né? E a gente vai justamente estimular, como eu falei, os bancos privados e os próprios bancos públicos a fazerem esse processo. Professor, eu agradeço muito a sua entrevista e agora nós vamos ter mais números de pesquisa no Jornal da Gazeta. Eu que muito agradeço obrigado, o convite, uma boa Maria Leite. noite. Boa noite para você também.